que eu acho uma coisa interessante, que a gente fala, volta e meia, como uma coisa meio boba e tal, e ele diz que a guerra cultural, ao contrário do que a gente pensa, é meio, também, ele critica um pouco também aquele materialismo histórico que tudo é só recursos, né? É quando você, e isso aconteceu o tempo todo ao longo da história, você está lutando e brigando por coisas imaginárias. A Guerra de 100 Anos, por exemplo, a guerra dos protestantes contra... Era imaginária, no sentido, você não estava lutando, não era só... Tinha território em jogo aqui ou ali, tinha recurso em algum momento, mas era sobretudo por uma ideia, entende? E ele As diz cruzadas. que volta e meia... As cruzadas, gente, eram guerra... Então, assim, claro que tinha também, eles pilhavam também. Claro. Isso acontecia também. Mas o motivo da guerra, e ao longo da história, o caso Dreyfus era uma guerra cultural, assim como todo lugar tinha... E o que ele diz que é interessante são guerras que, se você for analisar o motivo, é irrelevante para a maioria, para o cotidiano da maioria das pessoas. Tá? Então, são sempre essa coisa que a gente fala hoje em dia. Porque as pessoas estão... A direita está pirando por causa de banheiro unissex ou por causa de pronome neutro. O que vai mudar a vida delas? Mas sempre foi assim. E ele mostra como, ao longo da história, sempre foram pequenos casos ridículos que foram superdimensionados e causaram guerras terríveis e morreram 100 anos de guerra por causa... Então é muito fascinante isso, porque eu acho que a gente está vivendo precisamente esse momento, assim, de uma guerra, de um clash cultural, né, que lembra um pouco esses grandes momentos da história, assim, e que o que justifica é a ideia, não tem nada além da ideia. Tem um recurso aqui, claro, tem as terras raras do Trump e tal, mas eu não acho que ele pense nisso o tempo todo. O que tem em voga mesmo é uma ideia radicalmente diferente de humanidade, de civilização. Né? Então, nossa, eu amo isso, Greg. Vou atrás do livro já. Outro para você deixar na minha portaria, por favor. A gente está fazendo uma lista aqui da nossa livraria compartilhada. Porque isso tem estado muito na minha cabeça. Eu recebo muito essa pergunta quando eu tô falando do filme, do Apocalipse nos Trópicos, que a gente já mencionou aqui algumas vezes, né? De muita gente preocupada com entender esse comportamento, sobretudo o comportamento eleitoral, né? Do eleitorado evangélico no Brasil, que é um eleitorado, como a gente já disse, né? Muito homogêneo em termos de comportamento eleitoral. Então, que votou massivamente pelo Bolsonaro em 22, mais do que qualquer outra demografia. E aí existe uma pergunta que volta sempre, que é: mas como isso é possível, dado que, do ponto de vista da política econômica, o Bolsonaro implementou políticas econômicas tão pouco favoráveis à população mais pobre, que é super representada entre evangélicos no Brasil hoje, né? E essa ideia de que o que é curioso, o que é estranho, o que precisa ser explicado, é que alguém tome posições políticas que são desvinculadas do seu interesse econômico racional. E eu sempre respondo, gente, mas a ideia de que as pessoas tomam decisões políticas apenas por causa do seu interesse econômico racional é essa que é estranha. É essa que é desconectada da realidade do mundo, de como, historicamente, as pessoas tomam decisões políticas, sabe? Não, a gente é muito mais movido por ideias do que por prato de comida. Mesmo quem não tem prato de comida. Eu sei que isso parece maluco. É claro que existe uma urgência da fome, né? Se você tá com fome, você provavelmente quer comer agora, você não tá preocupado com ideia nos próximos 15 minutos. Mas isso é muito diferente de como você se vê no mundo. E a ideia de que alguém que tá sob pressão material, que tá vivendo na pobreza, que tá com dificuldade, que tem dificuldade para colocar comida em casa, mas que essa pessoa, por causa da pressão material, ela vai ser privada de uma subjetividade ideológica. Eu acho ela profundamente condescendente. E as duas coisas convivem. A urgência do material, que precisa ser resolvido já, e uma ideia de para que a sua vida serve, qual é o propósito maior dela, a possibilidade de se sacrificar em prol desse propósito. Tudo isso também existe, né? Claro, talvez não na mesma temporalidade. Se você está com fome agora, a prioridade é comer agora. Se seu filho está com fome agora, a prioridade é comer agora. Mas se você não tiver mais exatamente nesse momento da urgência imediata ali, você também está se pensando como pessoa e que lugar que você ocupa no mundo e que mundo é esse que você quer deixar. E você pode, sim, perfeitamente tomar decisões que são irracionais do ponto de vista materialista, mas que, de alguma forma, dialogam com essa visão maior de mundo. Não, claro. Que você também tem. Não, e é muito engraçado você falar isso, porque eu sempre escuto gente falando isso, né? O pobre de direita como o maior símbolo, né? Como uma expressão preconceituosa do pobre que vota meio que contra os seus interesses materiais.